Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Mais uma vez fazendo o nosso programa Plantão Médico. E nesse programa trazendo informações novas, né? Sempre procurando atualizar conhecimentos, levar informações que possam ser úteis aos nossos ouvintes, né? E com isso a gente espera estar contribuindo para que chegue essa informação e possa servir para que as pessoas de repente possam amenizar algum sofrimento em relação à doença e até agilizar o atendimento, procurando naqueles casos mais sérios, né, as unidades de saúde para poder ser atendidos os consultórios médicos. Bom, vamos falar hoje sobre epistaxe. O que é epistaxe? Epistaxe é um sangramento nasal, né? E esse sangramento nasal é frequente em criança, né? De um modo geral, as epistaxes não são graves, né? Apesar de causar aflição, desespero dos pais, sangue sempre causa aflição e desespero, né? Então, mas de um modo geral, esses sangramentos nasais, eles não são graves. Raramente aparece um sangramento nasal mais sério, mais grave. Geralmente ocorre numa área central do septo nasal. Nós temos no nariz, né, um osso que divide as narinas, né? Então, naquela área central desse septo, geralmente é onde ocorre o sangramento através de uma pequena veia que se rompe, né? As principais causas de epistaxe nas crianças são infecção viral, a criança adoece, tem uma coriza, né? Uma gripezinha, um resfriado, congestão nasal, aí vem o problema do sangramento, né? Então, das vias respiratórias, como o resfriado comum, a infecção de gripal, etc., a sinusites, né? Os processos alérgicos também, às vezes a criança é alérgica, não está gripada, mas está espirrando, está coçando o nariz, os defeitos da coagulação, às vezes tem gente que tem problema na coagulação e sangra por causa disso. O uso de aspirina é outra coisa, às vezes anti-inflamatório não hormonal também, tumores nasais e traumas, em alguns casos. Lógico que é muito raro, né, a gente ter um epistaxe, por exemplo, numa criança causado por um tumor nasal, né? Coisa que você pode ver mais no adulto ou no idoso, né? Mas, de um modo geral, é uma situação tranquila, não é grave e que se resolve, nós vamos dizer aqui como, muitas vezes resolve em casa mesmo, sem precisar até ir ao centro de atendimento, né? A unidade de atendimento. Bom, as remoções de crostas nasais, quando a criança leva o dedo no nariz, causa traumatismo e pode sangrar. Então tem criança que às vezes tem uma crostazinha no nariz, vai tirar essa crosta, está com a unha, né, grande, né, cortante, ela coça o nariz, de repente vem o sangramento, ocorre um traumatismo e vem o sangramento. Essa epistaxe é uma epistaxe provocada por um trauma, né? Nas crianças com epistaxe, deve ser pesquisada a presença ou não de anemia. Lógico, se a criança tem epistaxe, está sangrando sempre e com muita frequência sangra bastante, ela acaba desenvolvendo anemia, né? Defeitos da coagulação, às vezes existe um problema que a criança já traz e é dela, né? E é preciso olhar, né? Que problema é esse? Está com defeito de coagulação? Que doença que está por trás ali? Tem uma doença chamada hemofilia, por exemplo, que dá um defeito da coagulação, pode causar sangramento nasal e outras áreas do corpo, né? A sinusite também, às vezes inflama tanto que pode sobrevir um sangramento nasal. Mas geralmente esses sangramentos são benignos, são simples e não são volumosos. O tratamento, inicialmente, visa acalmar os familiares, mostrando que a situação não é grave. Porque às vezes a mãe chega ali toda apavorada, meu filho está sangrando e já perdeu sangue demais, porque uma gota de sangue atinge um barril, o sangue é vermelho, né? Então chega com aquele lenço ali, ou com aquele pano, embebido de sangue, todo vermelho. Mas muitas vezes
Não é um sangramento profuso, né? Apenas porque marcou e a mãe chega apavorada com aquilo. A gente tem que tranquilizar a mãe. Não, isso aqui nós vamos olhar, vamos resolver, então vamos fazer o diagnóstico e a criança voltará para casa numa situação boa. Não vai precisar internar por causa daquilo, muitas vezes, na maioria das vezes. A criança deve ficar sentada para que o sangue não vá para a garganta, né? Então não deixar a criança deitada, que vai para a garganta e a mãe fala, veio da boca, meu menino está vomitando sangue. Não. E o sangue deglutido, a criança muitas vezes começa a vomitar o sangue. Mas aquele sangue geralmente parte do nariz, né? Então a criança fica sentada ou de pé, né? Para que o sangue não vá para a garganta e seja deglutido e depois vem na forma de vômito, parecendo que o sangramento é do estômago. Deve ser feita a compressão das partes moles do nariz com o dedo. Então, geralmente a gente usa o dedão, comprime aquele lado que está sangrando, né? O sangramento é logo ali do septo nasal, pertinho, comprime, põe o dedo e deixa esse dedo ali uns 5 minutos ou talvez um pouco mais do que isso, de preferência colocando gelo por cima. Isso geralmente é suficiente. O paciente na sombra, né? Lógico, se está no sol, põe ele na sombra, a criança na sombra, remove os coágulos da narina, se tiver sangrado bastante, tem coágulos, a gente remove, né? E isso interrompe o sangramento. Bolsa de gelo pode ser usada também, né? Como eu disse aqui, juntamente com a compressão da narina. Agora, se o sangramento não melhora, tem que levar ao médico. Fez isso aí, pôs a bolsa de gelo, apertou com o dedão ali, apertou firme, durante 5, 10 minutos, não melhorou, leva para o médico. Alguma coisa está ali além do que, além da possibilidade de resolver em casa. Então, se o sangramento não melhora, levar para o médico vai fazer o tamponamento, se for necessário, ou a cauterização do local, né? Ele acaba com aquele vasinho, é um vasinho que se rompe, ele vai lá e cauteriza o vaso, geralmente o otorrino que faz isso, né? Mas quando o sangramento é muito intenso e mais posterior, muitas vezes a gente tem que fazer o tamponamento nasal, né, para conter aquele sangramento. Isso é frequente, de certa forma, e os médicos estão preparados para fazer isso. Às vezes em casa a mãe faz, mas faz só assim, quase no exterior mesmo, e o sangue pode continuar sangrando para trás, né? O menino engolido de sangue. Então, após o controle da epistaxe, deve-se usar um creme ou uma pomadinha para lubrificação da área e evitar a formação de crostas, porque se formar crosta, a criança vai, né, o adulto mesmo vai coçar aquilo ali e pode romper novamente o vaso. Então, passa uma pomadinha ali só para lubrificar, né? E a gente sabe que essa pomada deve ser usada durante um período aí de 7 a 10 dias, exatamente para que cicatrize aquela região toda e o vaso não volte a sangrar. Os pais devem cortar as unhas das crianças a cada 3 dias e lixar, evitando novos traumas. Então a criancinha corta a unha de 3 em 3 dias, de semana em semana, lixa a unha da criança e evita trauma nasal, principalmente aquela criança que tem epistaxe recidivante, que vai assim, frequente, né? Como a mãe fala, meu menino sangra demais e estou com medo de ficar anêmico porque ele sangra demais. Então faz a unha, corta a unha, lixa, etc. Isso vai ajudar um pouco, né? Deve ser evitado os anti-inflamatórios não hormonais e aspirina. Então anti-inflamatórios não hormonais de clofenaco, nimesulida, né? Esses anti-inflamatórios têm que ser evitados, porque isso pode trazer problemas maiores. A aspirina também, né? A alergia nasal e a sinusite deve ser controlada se estiver presente. Então, se a criança tem uma alergia, nariz com problema de espirro, de coceira no nariz, tem que tratar essa alergia, né, para ficar livre daquilo, para conter o sangramento. A sinusite também tem que ser tratada, né? Porque se não fizer o controle dessas doenças, fica difícil de resolver o problema do sangramento nasal. Então, sobre epistaxe, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp
3399129